Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Hoje eu estou sozinho, né, por compromissos diversos aí. Ronaldo, Felipe não puderam vir, né? E como hoje eu estou mais sozinho, eu queria compartilhar uma palavra, né? Não queria dar um texto mais assim específico, queria compartilhar uma palavra rápida sobre Josué. Está lá em Josué número 5. Vamos lá. Mas antes de falar sobre essa palavra, vamos tentar nos aprofundar um pouco mais sobre a vida de Josué, ok? Um momentinho só. Eu não sei se o pessoal sabe, mas Josué, né? O nome de Josué foi dado por Moisés. O nome real dele, né? O original, o primeiro nome, por assim dizer, ele é da região da terra de Gozém, né? Lá em Gênesis 47, 11, fala um pouquinho, também conhecida como terra de Ramassés. É possível que a palavra Gozém seja de origem egípcia e signifique aproximando-se, né? O seu nome, né, primeiro nome, o nome de batismo, por assim dizer, era Oséias, que significa salvação. Está lá em Números 13:16 e Números 13:8. Eu vou achar aqui rapidinho para vocês acompanharem. Números 13:16 e Números 13:8. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias para Oséias, filho de Num, para Josué. Quando ele aquele texto, né, que fala quando eles estão indo lá para os 12 espias, né, os espiões da terra. Moisés muda o nome de Oséias para Josué, né? Ok? E o que Oséias era para Moisés, né? Ele era auxiliar de Moisés, está em Êxodo 30:11. Ele era um líder militar, Êxodo 17, do 11 ao 17. Um dos 12 espias, que a gente acabou de ler. Foi líder de Israel. Foi o único que provavelmente saiu do Egito e entrou na Terra Prometida. O único do pessoal que estava no Egito e saiu e foi habitar na Terra Prometida. Provavelmente Caleb, né? Caleb a gente não tem muito texto sobre ele, mas provavelmente os dois foram os únicos que saíram do Egito, estavam na escravidão. O restante todos morreram no deserto pela incredulidade, pela falta de zelo com a palavra do Senhor. Ele tinha por volta de 5 anos quando Moisés fugiu do Egito. E mais ou menos 45 anos quando Moisés retornou ao Egito para libertar o povo de Israel, né? Provavelmente ele ouviu falar de Moisés, né? Por ele ser muito pequenininho, muito novo, ele não teve esse contato como o restante do povo teve com Moisés, né? Que conhecia a história, ele conheceu de ouvir falar sobre Moisés. Né? Aqui está falando, em Atos 7:23, vai falar:
Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Atos 7:30 também fala um pouco. Então se passaram mais 40 anos. Esses 40 anos foi quando Moisés foi lá e viu os dois rapazes discutindo lá, acabou matando um. Então se passaram mais 40 anos, aí ele fugiu pro deserto e tal. E se passaram mais 40 anos quando ele estava no deserto, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao Monte Sinai, e em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Que é a passagem que acontece lá, né? Quando Deus se apresenta a Moisés. E esse texto aqui eu queria dissecar um pouquinho mais com vocês, antes de nós entrarmos no texto de Josué 5, né? E é um texto que me chamou a atenção, né? Uma curiosidade que me chamou a atenção nesse texto, né? Que é a parte que Deus pede para Moisés tirar as sandálias. Esse texto só aparece 2 vezes na Bíblia. Vamos lá, tá em Êxodo 3:5. Segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo 3:5. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Ok? Culturalmente falando, Moisés foi ensinado nos costumes egípcios, né? Tá certo? A formação acadêmica que Moisés teve foram os egípcios que ensinaram ele, né? A falar, a se comunicar, a literatura, né? A escrita, os ensinos que Moisés teve foram passados pelos egípcios, né? Ele aprendeu os costumes dos egípcios. E por que chama a atenção esse texto? Vamos lá, se puder pesquisar aí, procurar, eu vou colocar aqui no vídeo, mas se você pesquisar na sua casa aí, pela internet, alguma coisa, você vai achar fácil esse texto. Ele está lá em essa imagem, a paleta de Namer. Nessa paleta de Namer vamos ter algumas nuances, né, desse texto. Por quê? Porque aí tá na frente, você tá vendo aí, tem nessa cena o Alto Egito. No cantinho aí você tá vendo um falcão com braços humanos. É o deus Horus, mostrando e segurando uma corda que liga a cabeça do inimigo que está emergindo de uma mancha, provavelmente a personificação do Baixo Egito. No centro aí tá na posição de Masa, usado nos próximos 3.000 anos, também referida como pose de golpe. E Namer no centro aí, vestido uma coroa branca do Alto Egito, mas com a cauda e a barba real, e a saia associada à deusa Bate. Embaixo os inimigos mortos com a cidade murada, talvez a personificação de cidades, né? Pode ser os inimigos que ele venceu caídos no chão. E mais no fundo, você está vendo aí, a imagem está focada em verde nele, é o portador da sandália. Ele está segurando a sandália. Por quê?
Porque os egípcios entendiam que quando eles entravam na presença de uma divindade, que aqui está a personificação de Horus, eles tinham que andar descalços na presença dos deuses. E esse texto que nós lemos é como que Deus mostraria para Moisés que ele era Deus. No conhecimento de Moisés, ele vai lá e fala para Moisés tirar as sandálias, porque ele estava entrando na presença de Deus, né? E aí ele fala, e Deus continuou, no versículo 6 de Êxodo 3:6, eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado. No Egito tenho ouvido o seu pedido de socorro, por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo, e por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios, e para levá-los do Egito para a terra grande e boa, uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo, e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Amém? Aí, vocês estão me acompanhando, estão entendendo essa imagem. Essa palheta, ela foi achada, né? E mostra pra gente um pouco da cultura egípcia, né? Mas o Josué, ele não foi criado nesse contexto, né, de cultura egípcia. Moisés sim, ele Deus falou com ele desse jeito para ele entender. Vamos ler lá Josué 5, para vocês entenderem um pouquinho o contexto do que eu estou falando. Vocês estão me entendendo? Deus falou com Moisés para ele tirar a sandália. E Moisés e Josué conheceu Deus, andava com Deus através de Moisés, né? Todos os ensinamentos que ele teve foi de ouvir Moisés falando, fazendo, né? E ele viu a paixão que Moisés tinha por Deus. Mas Josué também, ele não conhecia Deus dessa forma. Ele conhecia Deus pela boca de Moisés. Em Josué 5, Moisés já tinha partido, né? Tinha morrido. Josué, ele está para conquistar Jericó. Josué está, eu vou ler o texto. Josué 5, do 13 até o 15, ok? Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente, viu um homem com uma espada na mão, parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou, você é do nosso exército? Ou é inimigo? Quer dizer, ele não conhecia Deus. Só de ouvir falar, ele não sabia quem era Deus. E o Senhor fala para ele, não sou uma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. O Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou e disse, estou às suas ordens, meu Senhor, o que quer que eu faça? O comandante do exército
do Senhor respondeu: tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Aqui, né, vai ter discussões e tal, mas aqui a grande maioria entende que aqui é o Senhor Jesus fazendo uma transfiguração, andando nas escrituras, né, e aparecendo para Josué como forma de guerreiro, né, com uma espada na mão. E esse texto aqui, ele abre um entendimento pra gente. Porque se lá no texto antigo, com Moisés, ele apareceu para mostrar quem ele era, aqui tem algo mais. Aqui o Senhor está aparecendo para Moisés, para Josué. Ele está procurando se mostrar para Josué como Deus, né? Porque o Josué não conhecia, não tinha uma intimidade com o Senhor nesse nível. E o Senhor aparece para Josué aqui para isso mesmo, para dar uma comunhão. Eu quero andar com você. Venha sentir a minha santidade. Tira aqui as sandálias, pisa aqui para você sentir a santidade do Senhor. Eu quero um relacionamento com você, Josué. Um relacionamento de pai e filho, de comunhão. E isso que muitas igrejas, muitas pessoas não estão entendendo nesses dias. Que Deus, ele quer intimidade. Ele quer comprometimento, quer caminhada junto. E é como uma família. O Senhor apareceu aqui para Josué, de sentir a santidade, de ir mais profundo. Por isso o Senhor pediu para ele tirar as sandálias. O Senhor estava chamando para sentir a santidade. Em João 17, do 17 ao 26, o Senhor Jesus vai falar. Vou ler lá o texto. E a gente falando de santidade, esse texto, né, vem falar um pouco mais forte conosco, né? Vou ler aqui é a parte que Jesus está se despedindo, né, na oração. Porque ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele está pedindo orando pelos discípulos, né? Do versículo 14 eu vou ler. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ok, vou ler até o 19 aqui. Eu não sei se vocês cataram no ar aqui sobre santificação. O único jeito de a gente se santificar neste mundo é pela palavra, né? Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a gente tem que se santificar com a palavra, com a comunhão com o Espírito Santo, né? O único jeito de a gente andar com Jesus, com Deus neste mundo,
tão tenebroso do jeito que está, é com a sua palavra, nos lábios, no coração, na boca, recitando, pensando. Esses dias eu tenho pensado muito, orado bastante, buscado ao Senhor, porque eu quero algo novo, não quero viver nessa roda gigante que é a vida. Eu quero sair um pouco dessa vida que tá tão conturbada, de a gente ficar sempre a mesma coisa, de segunda a sexta, segunda a segunda, de segunda a sábado, vivendo essa vida, todo dia a mesma coisa, a mesma rotina. E eu quero viver algo novo nesse sentido de ser totalmente dependente de Deus, da sua palavra, da sua misericórdia. Não que eu já não seja, mas não sei se vocês estão me entendendo. Eu quero mudar, né, totalmente. Quero ficar mais nessa vida, nesse mundo, desse jeito, entendeu? E eu sei que isso acaba nos roubando, nos tirando o foco. Qual que é o seu foco? Qual que é o meu foco? E nessa hora que Jesus, que Deus aparece para Josué, eu imagino como estava a cabeça de Josué, porque eles iam invadir uma das muralhas mais forte que tinha na época. Era intransponível. Tem vídeos no YouTube mostrando reconstituindo, né, essa muralha, a dimensão que ela tinha. Não tinha nada que podia transpor ela na época, né? Nada podia, armamento, o que tinha na época não podia transpor ela. Era um trabalho de engenharia muito sofisticado para a época. E eu imagino como que estava a cabeça de Josué, porque por ele ser comandante de um exército, ele conhecer toda a estrutura da batalha, ele sabia que ele ia perder muitos homens para guerrear na conquista de Jericó. E esse encontro com Deus ali é um divisor de águas na vida dele. Ele tem uma mudança ali e vai para cima. E a gente já conhece a história. Ele rodeia Jericó, e Jericó rui sem eles precisar fazer nada. Só a presença do Senhor derruba as muralhas. E o que Deus quer da gente hoje, nessa hora, nesse exato momento, são duas coisas. A primeira, Ele quer te conhecer. Ele quer que você o conheça. Ele quer que você tire suas sandálias, que você tenha um encontro com Ele. Tem estudiosos que vai falar que Deus pede para Moisés tirar as sandálias, porque era o último resquício que ele tinha do Egito, a última lembrança que ele tinha do Egito. E eu entendo assim também, entendo por essa paleta de Namer, que era uma identidade que ele tinha na cabeça de deuses, dos deuses egípcios, né? E a gente tem que quebrar essa barreira do que a gente acha que como Deus é, como a gente tem que entrar na presença de Deus, como a gente tem que se relacionar com Deus. E que a gente venha entender esse texto desse jeito, que a gente precisa se libertar de ritos,
entendimentos errados, né? Porque Deus ele quer se mostrar pra gente, quer se revelar para nós. E o nosso entendimento é esse, né? De como que eu vou chegar a Deus? Eu preciso ir na igreja, eu preciso fazer um rito, eu preciso me batizar, eu preciso ler. E Deus aqui, ele se mostra de um jeito tão espantoso, né? Tão maravilhoso. E todo dia Deus, ele se mostra pra gente. Que a gente venha estar sensível para ver Deus nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Que nós não venhamos perder esse tato, esse senso de ver Deus em tudo. Nas coisas boas, nas coisas ruins. Porque Deus, ele quer se aparecer pra gente, ele quer ter uma comunhão com a gente. Esse é a primeira forma de Deus se aparecer para nós. É que do jeito que a gente fala, do jeito que a gente conhece, na nossa estrutura ele vai falar, ele vai se apresentar. Quando eu tive a minha experiência com Deus, eu lembro o dia, a hora, o local e a razão de eu ter esse encontro com Deus. O dia foi o último domingo, último sábado de março de 2000. O local foi na Hermógenes La Regina, aqui em Poá, numa igreja. Foi onde eu me entreguei, mas onde eu tive um entendimento com Deus, uma conversa das mais loucas assim que eu posso entender, que eu falei com ele de um jeito, ele falou comigo de um jeito, eu falei com ele, a gente uma conversa tão amigável. Em março, nesse sábado, num dia antes, um amigo que me levou para a igreja, ele me chamou, né? Vamos para a igreja, vamos. Sempre me chamava e sempre não dava certo, né? Um compromisso ou outro. A gente não... Eu adolescente ainda, tinha 19 anos. Já estava todo arrebentado. Vou falar um pouco da minha história, do meu conhecimento, da minha aprendizagem com Deus nesse dia. E Deus, ele... E esse amigo falou, vai ter um culto de jovens lá, vamos. Aí eu falei bem assim pra ele, mano, a gente sempre marca, sempre dá errado, você só fala, só me chama e nunca vai, eu não vou não. Ele falou, não, vamos. Aí eu falei pra ele, vai ser a última vez. Se você não passar aqui, você não me chama mais. Ele falou, não, tá bom, tá bom. Aí, beleza. Aí Deus, no dia eu tinha me arrumado, porque eu era roqueirão, né? Eu ia pra, final de semana eu ia lá pra São Paulo pro show de rock e tal. E nesse dia, nem sei se tem ainda um salão chamado Led Slay, um salão de rock lá tal, em São Paulo. E a gente era muito louco nesse negócio aí, às vezes ia sozinho, às vezes ia com os amigos, e era longe mesmo, porque nós andava quase uns 40 minutos da estação até chegar nesse local. E nesse dia eu tava todo já arrumado. Falei, eu vou esperar esse meu amigo, ele marcou 7 horas, eu vou esperar até 7 horas. Se eu não me engano ia começar umas 7h30, alguma coisa nesse sentido. E eu fiquei esperando ele. Quando deu 7h01, eu levantei. Aí eu falei, fiz minha parte, né? Eu esperei ele, olhei.
aqui em casa o portão é longe da casa, né? Olhei pela janela, nada. Aí eu levantei, olhei, falei, fiquei esperando, né? Não venho, vou sair. Aí eu ouvi nitidamente, espera mais 5 minutos. Eu falei, não, já esperei demais, não vou esperar mais não. Né? Eu marquei com ele 7 horas, não venho, 7h02 já. Falei, espera até 7h05. E eu ouvi assim, se ele não vir até 7h05, você cumpriu com a sua palavra, ele vai, né, você não precisa ir mais. Né, você vai ter munição. Falar, esperei até 7h05. Né, esperei mais do que você falou. Eu falei, tá bom então. Aí esperei. Quando foi 7h04, ele chamou. Aí fomos pro culto tal. E tudo diferente. Bate palma. E graça e paz. E cantava aquela musiquinha constrangendo todo mundo, né? Um abraçando o outro. E eu não entendendo nada. Porque a gente não é... Não foi ensinado assim, né? De abraço, beijo, essas coisas. Eu fiquei olhando e todo mundo se abraçando, se beijando. Aí tudo, ok. Aí começou a pregação da palavra. Eu lembro até a palavra no dia. Foi sobre a vida o encontro do cego a caminho de Jericó, cego de Jericó, no caminho lá. E ele teve esse encontro com o Senhor, né? Ele está o cego, tal. E agora que eu percebi, que não está falando sobre Jericó, a destruição de Jericó, sobre os cegos de Jericó, né? E esse cego, ele começa a ver um murmurinho, né? Ele ouve, né, esse murmurinho e aquela confusão no meio da rua. Ele já, alguma coisa está acontecendo. Ele começa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E alguém fala para ele, é Jesus de Nazaré que está passando. E ele vai atrás, né? Que ele já tinha ouvido falar. Ele vai atrás e começa a gritar, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Começa a correr atrás e gritar. E o pessoal, fica quieto aí, mano, tá atrapalhando, tá isso, aquilo. Mas ele não tirou o foco do propósito dele, que era ir atrás do Senhor. Até que uma hora o Senhor ouve, fala, que queres que eu te faça? E esse texto, quando eu vi que eu estava cego nesse mundo, correndo atrás de coisas que não me completavam. Toda a felicidade que me dava era passageira. Eu estava vendo que eu estava me afundando cada vez mais. Eu tenho plena convicção, se eu não tivesse tido esse encontro com o Senhor naquele dia, eu não estava mais aqui. Porque a vida que eu levava era totalmente desregrada. Totalmente desregrada numa época que era muito conturbada, que para mim foi muito difícil. Eu tinha perdido meu pai, né? Eu pré-adolescente ainda. E tudo que eu estava aprendendo era coisas erradas, né? Com pessoas que a maioria delas já se foram, já morreram. E naquele dia eu tive um encontro com o Senhor. Ele falou,
tira as suas sandálias, né? Que queres que eu te faça? E o cego pediu, eu quero ver. E que você venha ter esse encontro com o Senhor, né? O mais rápido possível. E que você venha ter a sua experiência com o Senhor. Ele vai te perguntar o que queres que eu te faça. E o Senhor se mostrou para mim naquele dia, daquele dia em diante. Até hoje eu nunca larguei Ele. Falhei muito, tenho falhado, mas porque eu sou humano, né? E minhas falhas são sempre querendo melhorar, mudar meu estilo, minha vida, minha mente, meu entendimento. E algo que eu sempre tenho buscado com o Senhor é intimidade. E o segundo ponto que eu queria falar é sobre a segunda vez que aparece na Bíblia, tire as sandálias. Que é que aparece para Josué no texto ali, que ele está, né, ansioso, né? Tá provavelmente temeroso com a questão da como ele ia invadir Jericó, como que ele ia derrubar as muralhas de Jericó, né? E você já teve esse encontro com o Senhor? Você não teve? Busque esse encontro. Na primeira parte que eu falei para tirar sandálias, como Moisés teve. Deus, ele está aí sempre querendo se apresentar para a gente, mostrar que ele é o Deus verdadeiro e você não precisa de outras coisas. E o segundo texto, a segunda chamada que Deus nos dá, tire as sandálias, porque o lugar que você está é santo. Como eu li lá em João 17:17, santifica-os na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. Ó Senhor, a tua Bíblia, a tua palavra é a verdade. Que ela venha queimar em nossos corações. O segundo texto é esse que eu queria deixar para cada um, para que a gente pudesse refletir. O segundo entendimento que eu tenho nesse texto, que Deus nos chama para andar na sua santidade, para venha sentir a minha santidade, venha viver comigo através da minha santidade neste mundo. O Senhor não quer que a gente saia desse mundo, não quer que a gente se amolde a este mundo, mas Ele sabe que a gente precisa estar nesse mundo. E Ele pede para que o Senhor nos santifique na verdade. E Deus, Ele quer ter essa comunhão com a gente. A Bíblia não é um livro só de regra, é a palavra viva de Deus. E Deus, Ele não quer que a gente seja uma roda, só um mecanismo que funcione, que ande, que durma, que coma, que se alimente, que vive nessa vida, nessa roda gigante, como eu falei. Ele quer que a gente tenha intimidade. O Evangelho, eu tenho entendido cada vez mais, ele não é muitas coisas. Ele é Deus falando com a gente, querendo um relacionamento. Deus, Ele quer se relacionar conosco, assim como Ele se relacionava com Adão. E é isso que Deus quer com a gente. Ele quer um relacionamento.
Ele quer viver, quer ouvir a gente conversar com Ele. Ó Deus, perdoa-nos por não viver tudo aquilo que o Senhor quer pra gente. O Senhor não quer status. O Senhor não quer 10%. O Senhor quer relacionamento, Pai. Relacionamento. Como um pai que é com filho. Senhor, perdoa-nos por não vivermos de acordo com a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, por sermos tão mesquinhos, querendo só a nossa vontade, os nossos desejos. Ó Pai, eu quero Te ouvir. Quero ouvir o Senhor falar. Oh Pai, me ajuda, ajuda-nos a ouvir, a nos relacionarmos melhor com o Senhor. Santo Espírito de Deus, ajude a cada irmão que está ouvindo nessa hora, essa palavra. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, por toda vez que nós negligenciamos a Tua palavra, a Tua graça. Perdoa-nos por não ouvirmos a Tua voz de manhã, não nos relacionarmos durante o dia, não lhe dar boa noite, Pai. Não dormirmos ouvindo a Tua voz. Perdoa-nos, Pai, por ficarmos tão afastados de Ti, da Tua presença, nos banqueteando com tudo que este mundo tem nos dado, dando um gozo para a nossa alma, com filmes, com séries, com músicas. Pai, até que nada mais importe, muda-nos, Pai, dê sede e fome da Tua presença, Pai, em o nome de Jesus. Que cada irmão, irmã que ouvir essa palavra venha ter o entendimento, venha ouvir, venha se relacionar contigo, Pai. Eu estou disposto a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, com a Tua palavra, Pai, com a Tua bênção, com a Tua direção. Muda-me, Pai. Mostra-me onde eu estou errando. Eu quero ser mudado. Eu não tenho mais vontade de perder tempo, Pai. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, através das Suas Escrituras, através da Sua palavra. Eu quero me relacionar com os meus irmãos, com os meus amigos, Pai, de uma forma totalmente nova, com a Tua presença, com o Senhor do meu lado, dentro de mim, no meu coração, queimando pela Tua palavra, Pai. Ajuda-me, Senhor. Ajuda cada um que está ouvindo essa palavra, Pai. Pai, abençoa a semana de cada um, em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ajuda-nos, Pai, ajuda a cada um nesta hora. Que nós venhamos ter um relacionamento sadio com o Teu Santo Espírito, com a Tua Santa Palavra. Nós venhamos comungar, Pai, esse amor verdadeiro. Ajuda-nos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém.